Oi pessoal, hoje eu vou falar um assunto muito sério, muito grave, que permeia a vida de todos nós e que nós precisamos prestar atenção. Como nós sempre falamos, o autoconhecimento é fundamental para que sejamos cada vez mais livres, cada vez mais felizes e saibamos fazer escolhas baseadas em quem nós realmente somos e não nos nossos condicionamentos. E o tema que a gente vai falar é codependência. Codependência é muito difícil fazer uma definição simples, em poucas palavras, então eu vou trabalhar com alguns exemplos, né? Por exemplo, aquelas relações em que a pessoa se vincula a um doente e de forma inconsciente, de forma sem sentir, sem saber, ela mantém aquela condição. Ela mantém o vínculo, mas ela mantém também o processo de adoecimento do companheiro, da companheira, do filho, da filha, do amigo, né? Com a dependência não se dá só em relação de casais, mas também em relações de amizade. Então, a codependência se estabelece porque é uma condição estrutural da nossa personalidade. Eu conceituo, lá na minha infância, lá na minha formação, um padrão de companheiro, um padrão de amigo, um padrão de filho, sem juízo de valores, se aquilo está certo ou errado. E aí quando eu encontro alguém que tem aquele padrão, por mais doentio que seja, eu alimento e eu mantenho aquele padrão de relacionamento. Então, nós vemos codependência nas relações de violência, nas relações de dependência, nas relações de doença psiquiátrica, é muito comum nós vermos essas relações de codependência, em que aquela pessoa que é a saudável, entre aspas, ela suporta, ela ampara o doente, só que ela verdadeiramente não consegue promover a melhora, a transformação, o trabalho do companheiro adoecido. Por quê? Porque o companheiro adoecido é aquele padrão que ela conceituou lá atrás, que ela conceituou lá na formação da personalidade dela. Então ela conceituou que, por exemplo, um amigo pode ser um amigo numa relação abusiva. E aí a hora que ela encontra aquele amigo na relação abusiva, com relação abusiva, ela simplesmente aceita. Por quê? Porque já estava conceituado aquele padrão de comportamento. Então, gente, a codependência é algo muito importante de se identificar, porque numa família só vai haver o começo da cura não só quando o paciente se tratar, mas quando a família começar a buscar a sua transformação. Que transformação? Não alimentar a doença, não promover a doença. É um assunto delicado, complicado, mas muito importante que a gente reflita. Eu vou deixar um texto aqui embaixo também, para que a gente consiga pesquisar mais e buscar mais entendimento sobre o assunto. Um abraço.